Olá, meus queridos alunos. Voltamos com nossa aula de filosofia. Vamos iniciar aqui nosso trabalho virtual e já te convido a olhar o nosso Colégio Estadual Duque de Caxias. Essa aqui é a nossa casa. Isso. Por enquanto vamos ficar aqui nesse mundo virtual, ok? Espero que essa pandemia acabe logo e a gente possa se reencontrar presencial. Mas até lá vamos trabalhando. Hoje vamos trabalhar o pensamento filosófico, o homem animal. Essa é a aula 2 de filosofia, o homem animal. Tem umas historiazinhas que eu preciso contar para vocês aqui, para a gente começar a pensar. Na Índia, onde os casos de menino lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinha nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos projetos e sobre as mãos e os pés para os projetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentava de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam um dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choravam ou riam. Nunca choravam ou riam. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Chorou pela primeira vez na ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela, bem como as outras com as quais conviveu. Sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se por gesto inicialmente e depois por palavras. De um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Bom, no texto anterior, que relata um fato verdadeiro ocorrido ainda no século passado, instiga a discussão sobre o que distingue verdadeiramente o homem do animal. No caso relatado, as meninas não passaram pelo processo de humanização. Desta forma, podemos afirmar que o homem não nasce humano, mas assume essa feição com o processo de socialização, permitindo somente pelo contato com a cultura. No caso das meninas, alguns relatos afirmam que elas não apresentavam ações tipicamente humanas, como chorar, sorrir e falar. Quando elas foram trazidas para o convívio social, foi iniciado o processo de humanização, afastando-as do mundo animal em que estavam inseridas.
Como essas meninas aprenderam a se comportar como lobos? Seria possível o contrário? Um animal de qualquer espécie colocado desde o seu nascimento para conviver com outras espécies diferentes poderiam adquirir os hábitos de comportamento daqueles com os quais ele convive? É certo que não. No caso das meninas lobo, tem um exemplo cabal de que somente o homem, a espécie humana, possui essa capacidade de adaptação, que supera a natureza biológica da sua espécie e lhe confere essa plasticidade de se adaptar aos meios mais diferentes modos de vida. Nesse viés, podemos citar o caso do menino selvagem de Aveyron. Em setembro de 1799, um menino de cerca de 12 anos de idade foi encontrado perto da floresta Aveyron, no sul da França. Ele estava sozinho, sem roupa, andava de quatro e não falava uma única palavra. Um verdadeiro Tarzan. Pelo que parece, foi abandonado pelos pais e cresceu sozinho na floresta. O menino, chamado a partir de então de Victor, foi levado para Paris, onde ficou sob os cuidados do médico Jean-Marc Gaspard Itard. Durante 5 anos, o Dr. Itard dedicou-se a ensinar a Victor a falar, a ler, a se comportar como ser humano. Porém, não alcançou grande êxito nessa sua empreitada. Temos ainda um terceiro caso, uma história também, de Gaspar Hauss. Disse que ele surgiu em 1828 numa praça no centro de Nuremberg, na Alemanha. O garoto tinha por volta de 16 anos e falava de modo inteligível. Ninguém sabia de sua vida pregressa, mas o que tudo indica, parece que viveu sozinho dentro de um celeiro desde o seu nascimento. Teve pouco contato com outros seres humanos. Como nos casos anteriores, o menino acolhido e educado, aprendendo a ler e a escrever, o que permitiu que pudesse se comunicar, mesmo basicamente, com outras pessoas. Seu raciocínio, contudo, não foi muito adiante. Continuava a ser a mesma criança do dia em que foi encontrado. Não conseguia enxergar em perspectiva e também não aprendia conceitos abstratos. Esses estranhos casos nos propõem uma questão inicial. Mas afinal, quais são as diferenças entre o homem e o animal? Esses estranhos casos nos propõem uma questão inicial. Há diferença entre o homem e o animal? Gente, nós estamos aí com essa segunda aula de filosofia e gostaria que vocês repetissem, ouvissem um pouco esses textos, né, e voltasse a essa questão, essa coisa que é importante, que somente o homem possui a capacidade de adaptação. Você vê que nessas histórias que nós vimos aí, as meninas que foram criadas com lobo, né, viviam e se comportavam como animais. Agora, que é importante que a gente destaque que o contrário não acontece, ou seja, o animal não se comporta como humano. O cachorro não se comporta como o dono do cão. Mesmo que viva a vida toda, ele não fala, não lê, não escreve, não sorri, não chora. Os comportamentos da espécie animal sempre serão da espécie animal. O ser humano é o único que tem essa capacidade. Ok? Então finalizamos aí
Estamos à disposição de vocês pela redes sociais. Meu telefone WhatsApp está aí para você bater um papo comigo, que seja breve, e nos encontramos na aula nossa no Google Classroom, na sala de aula com vocês. Um forte abraço, até a próxima, cuidem-se e vamos sobreviver dessa pandemia. Um grande abraço.